compartilhar uma palavra com você, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler 5 versículos. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam? Digo amém. Quem não achou, diga me espere. Acho que o tempo não vai deixar não, ele esperar, viu? Brincadeira. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, a tradução que tenho em mãos: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Amém? Quem pode dizer graças a Deus? Queridos, eu quero falar hoje sobre o tema a bênção da frustração. Diga para essa pessoa que está do seu lado: a bênção da frustração. Hoje eu quero falar com vocês sobre a frustração. Mas o que é isso? E por que isso acontece? Por que a frustração acontece? O que é isso? Acontece quando nós colocamos a nossa expectativa no lugar errado. Sabe? É um sentimento de impotência que é gerado quando aquilo que nós esperamos não acontece. Quem já passou por isso? Queridos, é horrível esse sentimento de você saber que está fazendo algo certo, que está se esforçando e que merece um resultado positivo, mas quando você, não recebe aquilo que você espera, e você se frustra. A frustração leva as pessoas a um estado de desânimo e desistência, que se transformam como obstáculos para que as pessoas não realizem o que elas gostariam e não alcancem o resultado esperado. Por exemplo, se você for conversar com algumas pessoas que foram maltratadas em seus relacionamentos, foram traídas, num relacionamento conjugal ou em amizades, ou sofreram algum tipo de decepção ministerial, ou uma desilusão amorosa, profissional, a maioria dessas pessoas se bloqueiam e se fecham para novas experiências, não é assim? É aquele ditado: gato escaldado não morre afogado. As pessoas se bloqueiam porque elas pensam que todas as vezes que elas forem se relacionar com outras pessoas, elas vão, associar aquilo que pode acontecer com o seu passado. Isso traz uma frustração. A maioria dessas pessoas que passam por essas situações, elas se fecham, porque elas vão se lembrar dos traumas que foram causados pelas coisas que aconteceram no passado. Agora, quem nunca enfrentou uma frustração na vida? Quem nunca deu errado? Mesmo fazendo a coisa certa? O ruim é justamente isso. É você saber que você tem o conhecimento para alcançar um resultado que você precisa, que você sabe que você merece. É você investir em algo que você acredita, esperando um resultado positivo. É você investir o seu tempo, investir, a sua energia, esperando obter um resultado. E de repente aquilo vem de uma forma negativa, não vem da forma que você esperava. E quando as suas expectativas estão colocadas nos lugares errados, nas pessoas erradas, isso vai vir como uma frustração. Por que acontece a frustração? Porque não existe alinhamento de expectativa. Às vezes você precisa tomar muito cuidado onde você coloca a sua confiança, onde você deposita a sua expectativa.
porque você provavelmente vai ser frustrado. Então, se você for conversar com uma pessoa frustrada, essa pessoa vai te falar assim: olha, talvez eu nunca mais volte a fazer aquilo que eu fazia com tanto amor, porque ela vai se lembrar da situação que ela se frustrou. A maioria dessas pessoas carregam frases nos seus lábios tipo: não vou conseguir, eu não posso, não vai dar certo, não tem mais jeito. Só Deus mesmo para mudar a mentalidade e o comportamento dessas pessoas que estão frustradas, ou que estão passando por algum momento de frustração. O que Simão está passando aqui era algo que ele não estava acostumado a passar. Primeiro, porque Simão e seus amigos eram pescadores profissionais. Eles tinham experiência na pesca e eles conheciam o mar da Galileia como a palma da sua mão, porque era dali que eles tiravam o seu sustento. Em segundo lugar, Simão, ele era conhecido por todos aqueles que moravam, sabe, naquela área, às margens do mar da Galileia, como um homem de sucesso. Preste atenção aqui, por favor. Nós não estamos falando aqui de pessoas, sabe, amadoras naquilo que faziam. Nós não estamos falando aqui de pessoas que não tinham costume, que não conhecia nada de pesca. Nós estamos falando aqui de pessoas de sucesso. Sabe, eu arrisco até em dizer que o Simão era muito conhecido naquele lugar, sabe, por causa do seu sucesso. Quando as pessoas olhavam para Simão, elas se lembravam de alguém que todas as vezes que pescava, saía dali com o seu barco carregado de peixes. Quando se falava nesse nome, se lembrava de alguém que era bem sucedido no seu trabalho. Quando ele passava na rua, talvez, imagino que as pessoas diziam: esse homem é excelente no que ele faz. É por isso que ele tem sucesso. As pessoas nunca olhavam para Simão como alguém que um dia pudesse chegar falando que tinha obtido um resultado negativo. Mas tudo isso Simão conquistou, sabe? Simão conquista essa fama por causa da sua experiência. Simão conquista essa fama por causa do seu esforço. Sabe, quando ele passava nas ruas, as pessoas diziam: eu queria ser como Simão, esse homem bem sucedido. Simão, sabe, não era visto como um fracassado. Ninguém olhava para Simão como um derrotado, ou como alguém que carregava no seu perfil perdas, um perdedor. Quando ele chegava em alguns lugares, as pessoas o admiravam. A questão é que, apesar de ser muito preparado, Simão era alguém que um dia ia dar errado, como todo mundo dá. Mas ele estava acostumado a sair do mar com as suas redes cheias. Então, quando ele ia para o mar, o sucesso de Simão também era compartilhado com todos aqueles seus amigos, com aqueles que junto com ele desfrutavam do trabalho árduo de pescar à noite, lá no mar da Galileia. Sabe, mas a frustração, ela também chega para a pessoa que sabe fazer as coisas muito bem, para pessoas capacitadas, para pessoas preparadas, e para pessoas que também não são. A frustração um dia vai vir para o branco, para o negro. A frustração vai vir para o alto, para o baixo, para o magro, para o gordo. Ela não escolhe classe social, ela vem. Então esse dia chegou para Simão, o dia da bênção da frustração. Pastor, mas por que o senhor chama a frustração de bênção? O senhor disse que ela traz consigo desistência, desânimo, ela nos paralisa, ela para os nossos projetos. Porque foi justamente no momento, sabe, no pior momento em que Simão enfrentava na sua vida, que Jesus apareceu. Sabe, nesse momento onde as coisas estavam tanto erradas, até os bons e os mais preparados, aqueles que fazem tudo certo, podem se frustrar. Jesus chegou justamente nesse momento onde Simão estava passando por esse momento de frustração. Ele tinha experiência no mar, ele tinha experiência na pesca, mas aquela noite a maré não estava para peixe. Quem está me entendendo, diga amém.
Não tem aquele dia que a gente sabe que fez tudo certo, sabe que deu o seu melhor, sabe que construiu com muito amor e investiu tudo aquilo que acreditava, porque achava que ia dar certo. Quando você recebe o resultado, você vê que foi negativo, que deu errado. Então esse homem se encontra frustrado. O que o evangelista Lucas está escrevendo aqui, que não foi apenas uma noite de frustração para Simão, mas foi uma noite de frustração para todos aqueles que andavam com ele. Mas foi justamente nesse momento de frustração que Simão está lavando as suas redes e está, fora do barco com os seus amigos. O que me chama a atenção aqui nesse texto, Cleito, é que Simão está frustrado, ele não pega nada. Ele está vivendo um momento muito difícil, mas a Bíblia diz que ele está lavando a rede com seus amigos. Esse homem tem amigos que mesmo na sua frustração, mesmo quando as coisas estão dando errado, não abandonam ele. Porque quando a gente tem o que oferecer, quando a gente está obtendo sucesso, quando a gente está lá em cima, no auge, no que não falta é amigos. Mas esse homem está frustrado. Esse homem não tem o que oferecer. Esse homem talvez está dizendo: olha, eu nunca passei por isso, nunca imaginei passar por isso. Olhando para a rede que era acostumada a ver cheia, agora encontra aquela rede vazia. Ele vai lavando as redes, e ele entende que aquele dia foi um dos piores dias da sua vida, foi um dos piores momentos da sua vida. Mas apesar de ser o pior momento da sua vida, Jesus chega naquele momento e transforma o pior momento da vida de Simão na sua melhor experiência de vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nesse momento. Não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus pode transformar o pior momento no seu melhor testemunho de vida. Tem alguém para receber essa palavra comigo aqui? Jesus vai transformar esse momento difícil que você está enfrentando no seu maior testemunho, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. O momento está difícil, o momento está complicado, mas Simão não está só. Ei, deixa eu te falar uma coisa: valorize essas pessoas que estão do seu lado, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Porque quando o sol estiver tinindo, a praia vai estar cheia. Não é assim? Quando nós temos dinheiro, todo mundo, te cerca, te abraça. Você é o melhor, você é bom no que faz. Agora, quando as coisas começam a dar errado, é que a gente sabe quem é amigo de verdade. Tem 3 coisas que a crise nos ensina. Ela nos mostra, sabe o que é? É onde está a nossa fé, quem são os nossos melhores amigos e quem é Deus para nós. Porque foi nesse momento de frustração que Simão teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está pregando. Quando ele desce do monte, a multidão vem comprimindo Jesus, a multidão vem apertando Jesus, e naquele momento Jesus, ele precisava de um lugar para que ele pudesse pregar. Então ele vai olhar para um dos barcos. A Bíblia diz que estava vazio. Ele viu 2 barcos. Por que ele não entrou num outro barco? Porque ele queria abençoar a vida de Simão. Ele vai entrar no barco de Simão, e ele sabia que aquele barco tinha trago uma frustração para a vida de Simão. Ele sabe que aquele barco fez de Simão um homem frustrado, porque foi naquele barco que ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Mas ele vai entrar naquele barco. A Bíblia diz que Simão passa a noite inteira pescando ali. Aí Jesus fala: Simão, eu quero pregar uma mensagem para esse povo, mas eu não estou tendo condições, porque o povo está me apertando. Me empresta o teu barco. Jesus disse: me empresta o teu barco para que eu possa pregar a palavra. Ele vai fazer do barco de Simão um púlpito e vai anunciar a palavra. Quando ele termina de pregar a palavra, ele vai olhar para Simão como quem dissesse: Simão, eu sei o que você está sentindo.
eu sei o que você está passando, porque Simão já estava no seu limite, e foi no limite de Simão que Jesus se apresentou. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você já tenha chegado no seu limite, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está chegando hoje e vai mudar essa cena, Jesus vai mudar, sabe, essa situação, Jesus vai mudar essa luta, isso que você está enfrentando, sabe, Ele vai te dar vitória no meio dessa frustração. Simão, na minha cabeça existe uma conversa, um diálogo. A Bíblia não diz que Jesus fala dessa forma, mas eu imagino que Jesus tenha perguntado: Simão, como foi a pesca? Senhor, como o Senhor está vendo, nós não pegamos nada, apesar da nossa experiência. Olha que eu conheço esse mar como a palma da minha mão, e nós passamos a noite inteira. Senhor, eu nunca passei porque eu estou passando agora, mas eu não desisti. Senhor, nós lançamos a rede tantas vezes, não pegamos nada, mas Senhor, eu não desisti, eu continuei até o dia amanhecer. Sabe por quê? Porque tem pessoas que às vezes pegam uma negativa e já desistem daquilo que queria. Existem pessoas que tentam 1, 2, 3, 4, 5, aí não recebe aquilo que gostaria, aí sabe, vão embora e desistem. Existem pessoas que estão fazendo o 3º, 4º, 5º, 6º passo de fé, mas não conseguiram o milagre que desejam e param no meio do caminho. Simão disse: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Imagino eu, Simão disse assim: Senhor, eu sou uma pessoa experiente, eu sou uma pessoa capacitada, Senhor, eu merecia ter outro resultado, mas eu não consegui. Jesus, pensando consigo, talvez dissesse: Simão, suas expectativas estavam no lugar errado. Você estava confiando em você, na sua capacidade, na sua força. Você estava com as suas expectativas na sua experiência. Por causa da minha experiência, tal hora, em tal lugar, eu vou lançar as redes e os peixes vão vir. Mas quando Jesus entrou naquele barco, imagino eu, que Jesus disse assim para Simão: Simão, hoje você vai pegar peixes, mas você vai pegar peixes de uma forma diferente, porque a pesca marítima, ela só é de resultados maravilhosos quando é à noite. Mas imagino que Jesus deu uma soprada, peixe, suma, que eu quero ter um particular com o Simão. Hoje não tem peixe à noite, hoje o peixe vai vir de manhã, porque às vezes Deus precisa fazer algumas coisas quebrando protocolos. Às vezes Deus precisa fazer algumas coisas completamente diferente daquilo que nós estávamos esperando, para mostrar que aquilo que nós esperávamos acontecer não vai acontecer simplesmente porque nós somos bons, porque nós somos capacitados, porque nós podemos, pela força do nosso braço. À noite, que era normal pegar o peixe, ele não conseguiu pegar. Foi de manhã que ele pegou o peixe. Existia uma cultura que os pescadores seguiam na época, é que a lua trazia os peixes à noite. Se o dia amanhecesse, o sol espantava os peixes, mas naquele dia a lua não trouxe peixes. Quem trouxe peixe para Simão foi o sol da justiça. O sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida, o sol da justiça vai brilhar sobre a sua casa, o sol da justiça vai brilhar sobre essa causa e vai te dar vitória em nome de Jesus. Sol da justiça. Ele entra no barco, os dois vão conversando, e Jesus disse para ele: Simão, vai para um lugar mais profundo. Porque o que Jesus estava dizendo para Simão, que o que vai acontecer na vida dele, o extraordinário não é no raso. Tem gente querendo receber, sabe, algo de Deus, sabe, tem intimidade com Deus na superficialidade. Você não vai ter isso. Tem gente querendo ter experiências com Deus no raso. No raso é muito fácil. Quando a água dá aqui na canela é muito fácil, porque você vai para onde você quer. Agora quando a água é profunda, vem nos lombos, aí ela te leva, aí ela te conduz, aí ela te tira da superficialidade, aí ela te leva para um lugar de experiência. Aí você começa a perceber que agora você já não domina mais, você já não está mais no controle.
Assim como quem não estava no controle daquele barco era Simão, quem estava no controle daquele barco era... Quem estava no controle daquele barco era quem? Jesus. Diga: Jesus também está no controle da sua vida. Ele sabe o momento certo de agir. Simão vai para o lugar profundo. Aí Jesus disse: agora lança as redes. Mas Senhor, eu pesquei a noite inteira com os meus amigos e nós não conseguimos pegar nada. Se Simão fosse uma pessoa orgulhosa, ele não recorreria a Jesus, e quando Jesus chegasse, ele diria: Senhor, tu é carpinteiro e eu sou pescador. Senhor, quem tem experiência com pesca aqui sou eu. Não existe aquelas pessoas que acham que elas vão conseguir fazer tudo o que elas imaginam e que elas desejam sozinhas. Não existe essas pessoas. É aí que mora o perigo, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você acha que você vai conseguir sozinho, eu quero dizer para você que você vai se frustrar. Simão, ele é perseverante, ele pesca a noite inteira, e mesmo fazendo as coisas certas, ele não consegue pescar, porque ele precisava ouvir de Jesus: Simão, lança as redes. Simão vai para um lugar mais profundo e lança as redes. Ele disse: Senhor, com toda a minha experiência, com toda a minha capacidade, sabe, com todo o meu conhecimento, eu não consegui pescar nada, mas por causa da tua palavra eu vou lançar essas redes. É quando você começa a entender que a sua confiança, que a sua fé, sabe, deve estar depositada na palavra de Jesus, porque quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Jesus, sabe, aquilo que não acontecia passa a acontecer. Então Simão lança as redes, e a Bíblia diz que quando ele lança as redes, quando ele obedece, a frustração dele se transformou na sua melhor pescaria. Sabe, você vai conseguir obter esses resultados quando você começar a ouvir aquilo que Jesus tem te falado. Não apenas ouvir, quando você começar a praticar aquilo que Ele tem te mandado, você vai colher os melhores resultados da sua vida em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Simão vai obedecer aos meus palavras e luz para o meu caminho. O salmista Davi estava dizendo: Senhor, a tua palavra é que me conduz no caminho certo. Ele diz: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele disse que a palavra do Senhor é aquilo que fazia com que ele fosse impedido de cometer algo errado. É a palavra. Simão, ele obedece, ele lança as redes, sabe, mesmo sabendo que aquele barco, aquele lago, aquele mar foi o lugar onde ele foi frustrado. Às vezes as pessoas têm medo de voltar no lugar onde elas foram envergonhadas. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor vai te levar no lugar onde um dia você foi envergonhado. Sabe para quê? Para que você possa ser honrado dessa vez. Ele vai te levar no lugar onde as pessoas não acreditavam em você, onde as pessoas diziam: não vai dar certo, esse não vai, sabe, crescer na vida, ele não vai ser feliz no casamento, sabe, essa empresa não vai vingar, sabe, esse ministério não vai dar certo. Aí vai passar um tempo, já passou um tempo, aí o Senhor vai falar para você: volta lá de novo, naquele lugar onde você deu errado. O Senhor não vai querer que você volte para te envergonhar, mas vai querer que você volte para te honrar. Porque no lugar dessa vergonha que Simão passou, no lugar dessa frustração que Simão enfrentou, o Senhor derramou sobre ele honra. Esse ano de 2024 vai ser um ano de derramamento de honra de Deus sobre a vida dos crentes que estão aqui nessa noite, nesse culto, adorando a Deus, independente de ver a sua bênção acontecer ou não, que estão nesse culto adorando a Deus em meio à dor, que estão nesse culto adorando a Deus em meio à dificuldade, que estão nesse culto adorando em Deus em meio à luta. Ah, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque a nossa expectativa está em Ti, a nossa expectativa está na Tua palavra, e se a nossa expectativa está na palavra de Deus,
nós não sairemos daqui frustrado. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: eu vou parar de lançar a minha rede. Talvez você está dizendo: eu vou parar de dar passos de fé, porque o milagre que eu tenho buscado não vai acontecer. Talvez o inimigo tenha te dito: você não vai chegar lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu vim aqui pregar para pessoas que já estavam querendo parar de lançar as suas redes. Você não vai parar. Talvez você já tenha deixado as suas redes de lado. Talvez você colocou no seu coração: eu não vou mais lançar as minhas redes. Mas a palavra de Deus para a sua vida hoje é: você não vai